Olá, 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 amigos queridos. Que todos estejam muito bem com a graça de Deus, nosso Pai. Vamos continuar nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 1. Não vim destruir a lei. É isso que esse capítulo desse Evangelho segundo o Espiritismo vem nos mostrar, que Jesus, quando aqui nasceu no nosso planeta Terra, se corporificou como um ser humano que foi ali, apesar de um espírito iluminadíssimo, espírito crístico, escolheu e se colocou ali para nos ensinar, mesmo sabendo de antemão tudo o que passaria, mas ele veio dar o exemplo. E ele não veio para destruir as leis mosaicas, não veio, ele veio para se fazer cumprir as leis, e no momento em que o povo já estava com o coração mais brando, que já tinha um pouco de consciência e de capacidade para entender a lei de amor que ele veio trazer e veio propagar entre nós, né? Para que soubéssemos e para que saibamos ainda hoje colocá-las em prática. Porque por vezes nós até sabemos, mas fica ali na sabedoria contida, guardada, como algo que nos é valioso e a gente guarda no fundo de uma gaveta e nem lembra mais. E então, Jesus veio trazer ali para que nós pudéssemos usar no dia a dia, no cotidiano, aprendendo sempre a sermos melhores e fazer o melhor ao próximo, fazer ao outro o que gostaria que a nós fosse feito. Por isso o nome desse capítulo. Ele não veio destruir nada do que já estava ali, já havia sido alicerçado por Moisés, através dos 10 mandamentos que nós já vimos, né, na palestra anterior, ele recebeu ali, e nós espíritas sabemos que foi ali uma intuição, né, do espírito, do espiritismo. Os espíritos superiores estavam por ali e vieram sim auxiliá-lo, dar a ele ali essa colocação para que ele soubesse, tanto que transcreveu as leis, né, os 10 mandamentos da lei, para na pedra, que até eu lembro que eu comentei, que nós podemos tê-la ali como a primeira psicografia, não é isso? Então, hoje, nós vamos ver o item desse capítulo 1, o item com o título de Cristo. Agora vai falar sobre Cristo. Vamos à leitura? Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. O que nós vamos entender aqui, ó? As leis, nós vimos que Moisés, ele trouxe ali os 10 mandamentos e leis criadas por ele mesmo, porque ele tinha que conter aqueles
seres humanos que ainda estavam ali, né, numa situação de rebeldia. Então ele precisava colocar leis que podemos chamar, para que entendamos, de leis sociais, de convívio, mas ele usava ali também o nome de Deus, como se Deus fosse punir caso fizesse isso ou aquilo. Então, muitas das pessoas não faziam por medo, por temer a Deus. Aí Jesus veio e modificou algumas dessas leis, não as criadas e ditadas ali pela espiritualidade, mas as que Moisés foi obrigado a fazer no seu tempo. Que nós vimos que tinha 1000 e poucos anos, de 1800 a 2000 anos antes de Cristo que ele esteve, né? Então imagina a rusticidade de nós, seres humanos, encarnados naquela época, para poder aceitar, né, as colocações. E é por isso que quando Jesus chegou, como diz nesse pedacinho mesmo, já havia um adiantamento maior dos homens de entendimento. Então ele podia ali colocar mais coisas para que entendêssemos do que era necessário e mudar algumas leis que ainda eram bem difíceis de ser aceita ali, vista a sublimidade e a bondade de Jesus. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: está aí toda a lei e os profetas. Bem, então, nós já estudamos lá no princípio desse evangelho, na introdução, e vamos ver adiante em alguns capítulos, falando das práticas exteriores, porque antes de Jesus, o que foi pregado, né, pela aqueles que comandavam a sociedade, era que tinha que fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. Tanto que tem uma das passagens que fala, ai, o que Jesus achava, né, de ver ali os seus discípulos comerem e não lavar a mão, mas não por um ato de higiene, mas porque era o que eles pregavam, essa colocação externa de fazer coisas que agradasse a Deus, mas o interior continuava ali rude. Então Jesus veio para mostrar que havia abusos nessas práticas e interpretações falsas da lei de Deus, que não era exatamente aquilo que precisava se saber, que tudo se resumia nisso: amar ao próximo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo está ali. Mas para se manter a sociedade ali nos eixos, né, digamos assim, usava-se o nome de Deus. É isso que era feito. E aí Jesus veio e começou a mostrar que não era assim, que podia ser mais brando. Então ele não veio tirar, mas ele veio mostrar, porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo já fazia parte do Torá, que era o livro sagrado do judaísmo. Faz parte da lei mosaica também. Jesus veio reforçar essa colocação, mas de uma forma mais branda, porque já estávamos nessa época mais adiantados. Nossa mente já tinha mais capacidade de entendimento. Continuando a leitura. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada na terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e consequências,
Pois de que serviria estabelecer essa lei se fosse para o privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são todos, sem distinção, objeto da mesma dedicação. Então, nós temos que lembrar, como eu citei agorinha, da lei mosaica, né? E que era ali aceita e professada pelos judeus. E que fora desse grupo judaico não poderia ser colocada, ela não era ensinada. Ela ficava ali, presa só ali naquele grupo. E não é isso. Jesus veio trazer os ensinamentos de Deus a todos. E aí que nós temos essa colocação de que Paulo, que era fariseu, um homem da lei, muito apegado à verdade, Jesus o escolheu. E ele, como todo judeu, pregava para os judeus. Aí, Tiago, na Casa do Caminho, também queria as explicações dos ensinamentos de Jesus, se fosse só para os judeus. Depois, Paulo de Tarso, é o Paulo. Lembram que antes ele era ali o senhor da lei, entendido, e ficava perseguindo, inclusive, né? Os ensinamentos, aqueles que seguiam Cristo. E tem até uma musiquinha que minha netinha, quando era pequena, cantava, e que falava que lá se vai, Paulo, é Saulo, né? Em seu cavalo, perseguindo os cristãos, ela cantava. E aí vai contando a história de tudo que aconteceu até ele se converter, né? Aí já como Paulo de Tarso, ele passa a ensinar as mensagens de Jesus para os gentios, né? Para um povo que já não era judeu. E graças a isso, os ensinamentos de Jesus foram espalhados para o mundo todo. E hoje nós podemos estar aqui estudando, aprendendo, porque é o que coloca aqui nessa passagem, né? Ó, se fosse para privilégio, de que serviria estabelecer essa lei de Deus, esses ensinamentos, para o privilégio de alguns homens ou de um único povo? Só eles são merecedores? Não, não é assim. Jesus veio para espalhar mesmo conhecimento e assim está sendo feito até hoje, sem distinção. Vamos continuar a nossa leitura. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, apenas com autoridade de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que tinham sido anunciadas sobre a sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los sob a marcha das coisas que hão de vir para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, Jesus não podia dizer tudo, e em relação a muitos pontos, conforme ele mesmo disse, limitou-se a lançar os germes da verdade, que não podiam ainda ser compreendidas. Ao falar de tudo o que fez em termos às vezes mais, às vezes menos claros, para compreender o sentido oculto das palavras. Seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem nos dar a chave, e essas ideias não poderiam vir antes que o espírito humano adquirisse um certo grau de maturidade. A ciência deveria contribuir decididamente para que essas ideias viessem à luz e se desenvolvessem. Seria, portanto,
Preciso dar à ciência o tempo de progredir. É isso. Para cada coisa há o seu tempo, não é isso? E aí, nós vemos aqui, ó, quando ele coloca, né, que Jesus veio cumprir as profecias que tinham sido anunciadas da sua vinda, que foi lá no início desse capítulo que eu disse, porque todo o povo ali esperava o Messias, né? Então ele veio e a autoridade de Jesus era do Espírito Crístico que ele tinha e a missão divina. E ele, aqui no pedacinho, nos coloca também aqui nesse trecho, ó, a verdadeira vida não está na terra, ele já veio trazer isso. Sócrates, como nós vimos lá no início, na introdução, também já sabia sobre isso, também já tentava alertar sobre isso como filósofo, porém, a sociedade ali, os dominantes, acabaram fazendo com que ele tomasse a cicuta, né? Para que não propagasse a ideia, mas morre o homem, a ideia continua. E ensinar-lhes o caminho que conduz até lá, que é o reino dos céus. Eu lembro de uma outra musiquinha. Ai, hoje me perdoem, estou lembrando das musiquinhas que tem a ver com esse trechinho que estou lendo aqui. Que falava assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E segue, porque eu não lembro mais, faz tempo que eu não canto, mas é o nosso caminho e continua sendo. Em diferentes religiões, não só na nossa, que é o Espiritismo, que com a graça de Deus conseguimos, né, estar estudando, sabendo e acreditando nisso, mas cada coisa tem seu tempo, já disse também que há muitos anos eu fiquei lá durante muitos anos no catolicismo e foi minha base. Então agradeço por meus pais ter me levado até lá. E aí, quando caminhar e pensar melhor e buscar coisas, entendimento que eu não tinha, me apareceu aí a Santina, uma amiga que estudou comigo ali do primeiro ano até a oitava série e já participava do União e me levou até lá e aí eu comecei a conhecer, né, sobre o Espiritismo. E é isso que vem nos colocando também no decorrer desse trecho que eu fiz a leitura com o título de Cristo. Olha, ele limitou-se a lançar germes de verdade que ainda não podia ser compreendido. Então ele veio falar dessa vida além da vida, já falava um pouco de ação e reação, faça o outro que gostaria que fosse feito, amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Ele foi lançando esses germes porque nós ainda não tínhamos a compreensão. Se ele falasse tudo o que estamos aprendendo e já aprendemos, né, no Espiritismo, e ainda temos muito que aprender. Nós vemos isso nos estudos dos livros do André Luiz e Chico Xavier. Por quê? Porque existem coisas que ele fala assim, não há palavra que podeis entender aí no vosso planeta. Mas um dia chegará esse tempo, quando estivermos com nossa mente mais desenvolvida. Então, lá na época de Cristo, 2024 anos atrás, também ele foi ali, desculpem, colocando, mas haveria de chegar o tempo para que pudéssemos compreender o sentido oculto destas palavras, né? Mas aí vou até reler esse pedacinho. Seria preciso que novas ideias e conhecimentos viessem dar a chave a essas ideias, porque não poderiam vir antes que o espírito humano adquirisse um certo grau de maturidade. E aí ele nos coloca também sobre a ciência. A ciência contribuiria ali decisivamente para que viessem à luz e desenvolvesse. E era preciso dar tempo para a ciência progredir e para que tudo fosse realmente entendido. E nós
sabemos que Jesus, ele nos ensinava ali por parábolas, não era? Ele vinha nos ensinando, pouquinho em pouquinho, e nós não tínhamos ali, ele não escrevia. Tudo que foi escrito pelos discípulos. Mas nas parábolas ele usava e fazia as histórias de acordo com o povo ali da sua época. E ele falava que era aquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, iriam entender o que ele estava colocando. Isso vai aparecer em vários capítulos do Evangelho. Todos estavam prontos? Não. Nós acabamos de ler que não. Mas tinha ali entre aquele povo os que já começavam a despertar e iam começar a entender, né? Tudo isso dos ensinamentos que ele trouxe e que não era só para aquela vida material, mas também para o plano espiritual, para a eternidade. E Jesus também, né? Ele fala sobre a vinda de um consolador para nos trazer maior conhecimento. E que tanto e tanto tempo ficou escondido ali, a primeira revelação, a segunda revelação e a terceira, cadê? Sabemos nós agora que é o Espiritismo, porque os espíritos trazem, através dos médiuns, o conhecimento do lado de lá. Por isso a terceira revelação, né? Bom, meus amigos, mas nós vamos continuar depois, pois por hora já deu o nosso tempo. Tenha uma semana abençoada, que Deus esteja no coração, no pensamento e na ação de cada um de nós. Que assim seja, com a graça do Pai.